Vamos. Estamos no ar. Fala pessoal do TJ, tudo bem? Então, estamos aqui na nossa terceira teste de aula, não é a primeira, não é a segunda. E agora vamos fazer o que, pessoal? Aula gravada é aula rápida. Já tomei uma bronca por isso agora há pouco. Jogamos uma aula mais longa do que deveria. Então, pessoal, qual que é o sentido? Vocês já tiveram boa parte do conteúdo em sala de aula, beleza? Nós vamos dar andamento ao conteúdo. Vocês já viram o Windows. Nós falamos sobre o Windows, falamos sobre os sistemas operacionais, falamos sobre os navegadores do Windows, falamos sobre os tipos de programa e agora nós vamos aprofundar os conteúdos. Pessoal, aula aqui, ó, aula rápida, beleza? Aula objetiva, vou passar para vocês de forma rápida, simples, sem mistério. Pessoal, a orientação foi essa, beleza? Pô, professor, tô com dúvida, o que eu faço? Assiste de novo. Professor, tô com dúvida ainda, o que eu faço? Leva o slide. Professor, continua com dúvida, o que você faz? Fala comigo, beleza? Tem alguns alunos que eu tô achando legal, se já tem alunos vindo atrás, perguntando, interessados. Se vocês estiverem interessados, sintam-se à vontade para vir perguntar, beleza? Se não, Vitória, vambora. E esse barulhinho deve ter sido chato, mas vambora, pessoal, vambora. Pessoal, beleza. Hoje falaremos sobre o Windows Explorer. O Windows Explorer, pessoal, não é nada mais ou menos do que o gerenciador de arquivos da Microsoft, beleza? Tanto que em português nós podemos chamar tanto gerenciador quanto explorador de arquivos, beleza? Sem mistério, seguimos. É um que vocês utilizam quase que diariamente, mesmo sem saber, pessoal. Tudo dentro do nosso computador, ele vai ter um endereço. O que é esse endereço? Já falei de sala de aula. É o famosíssimo diretório, pessoal. O diretório de arquivos não é nada mais ou menos o que? O endereço onde um arquivo está. Todo arquivo tem que estar localizado em algum lugar. Tudo que nós temos no computador, tudo que eu falei para vocês de software, tem que estar armazenado. Toda aquela que a gente falou, armazenamento permanente, armazenamento não volátil, isso aí eu não vou voltar não, porque eu falei aula rápida, beleza? Então, pessoal, tudo que ser armazenado tem que ter um endereço. Alguns desses arquivos estão disponíveis para modificarmos, fazermos o que quisermos, outros não, beleza? Por isso que eu falei, cuidado, não se apegue à sua ideia geral. A famosa System32, aquela pasta lá que o pessoal tinha a brincadeira de ficar apagando. Pessoal, essa não é uma pasta que nós temos acesso normalmente, beleza? Por quê? Ela é restrita ao administrador. São as famosas pastas ocultas, pessoal. O que são pastas ocultas hoje em dia que o Windows entende, pessoal? São pastas que, caso de serem apagadas, elas causarão prejuízo direto ao computador. Ah, professor, mas tem algumas pastas que exigem ainda permissão de administrador, mesmo vendo elas. Não significa que elas vão causar algum problema, significa que elas podem causar, porque elas vão modificar alguma coisa que em outra pasta. Mas isso é comum, pessoal. Como eu dei o exemplo, jogos isso acontece. Qualquer arquivo que você tem algum tipo de save, vamos botar jogos, programa de arquitetura, programa de engenharia, qualquer coisa do gênero também impactarão. Show de bola, pessoal. Beleza. Então, além disso, nós temos duas formas de acessar esse programa, pessoal. Como? Primeira forma, através da barra de tarefas, beleza? Que é onde estão fixados os programas que você considera relevantes, que você pode fixar, você tem a sua liberdade, e também os que o Windows sugere que estejam fixados, já vem por padrão. Exemplo, explorador de arquivos. Outro exemplo, o nosso queridíssimo navegador, que é o Explorer. O Edge no caso, né? Eu falei, estou ainda apegado ao passado, tá normal. Beleza, pessoal? Então, ok. Agora, pessoal, o que em si você pode ver no nosso explorador de arquivos? Você tem algumas funções muito importantes. Você pode renomear um arquivo, ou seja, trocar o nome. Professor, trocar o nome e trocar a extensão é a mesma coisa? Não, beleza? Ok, pessoal, você pode trocar o nome dele. Você pode você pode excluí-lo, você pode copiá-lo, você pode recortá-lo. Tudo isso dentro do explorador. Mesmo que você não visualize, quando você desinstala um programa, por exemplo, o que você está fazendo? Você está excluindo todos os arquivos relacionados a ele do seu diretório, do diretório onde ele estava. Você está excluindo dentro do explorador de arquivos. Você só não vê diretamente isso acontecendo. Quando você clica em excluir uma pasta, um arquivo em si, ele é mandado para onde? Para a lixeira? Cuidado, pessoal. Cuidado, isso não é absoluto. Porque não é em todo caso. Se você é um pouco mais dinheiro, já pegou. Se você excluir um arquivo maior, um arquivo que está na casa dos gigas, aí irá ser notificado o quê? O arquivo é muito grande para a lixeira. Ou seja, ele não será diretamente excluído, ok? Cuidado. Não é todo assim, é verdade que todo arquivo que eu excluir será mandado para a lixeira? Não. Existe um limite de tamanho suportado pela lixeira, ok? Beleza, pessoal? E a lixeira é outra pasta de arquivos também. Assim como, pessoal, área de trabalho. Área de trabalho também, a gente pode falar assim, professor, você, pelo que eu entendi que você está falando,
Todo arquivo que eu tenho está armazenado em alguma pasta, correto? Correto. Entendeu? Até agora você entendeu tudo. Até o Windows está em alguma pasta, os meus jogos estão, as minhas fotos, tudo está em alguma pasta, correto? Professor, mas e a área de trabalho? Eu vou lá, só solto um arquivo lá, ele sai de uma pasta e está na minha área de trabalho. Pessoal, se vocês separarem, é sim uma pasta. A área de trabalho é uma pasta. Eu vou aqui abrir com vocês rapidinho aqui o nosso explorador. Eu deixei ele até aqui já aberto. Vou até fechar para mostrar para vocês, ó, como vocês podem ver. Ele está aqui embaixo na nossa querida barra de tarefas, ok? Eu vou aqui abrir ele rapidinho. Pessoal, nós temos aqui as principais pastas. Quais são as principais, pessoal? Download, documentos, imagens, músicas. E aqui está a área de trabalho. Se vocês separarem, vou até abrir aqui a nossa área de trabalho de forma bem rápida, pessoal. Aqui nós temos uma série de arquivos. E todos esses arquivos, sem exceção, estão localizados aqui nessa pasta, pessoal. Porque isso é sim um diretório. Se vocês veem, ele tem um endereço. Aqui é a nossa queridíssima área de trabalho, beleza? Show de bola? Ok, vamos prosseguir, pessoal. E aí eu tô abrindo de novo o Explorer. Beleza? Então, pessoal, algumas ferramentas básicas e importantíssimas. Primeira parte, pessoal, criar uma pasta, pessoal. Como você pode criar uma pasta, pessoal? Botão direito, novo, vai abrir uma série de opções. Se vocês virem aqui, ó, por exemplo, posso vir aqui, ó. Vou abrir aqui, por exemplo, aqui no documentos. Clicar com o botão direito, novo. Eu vou ter a opção aqui, criar uma nova pasta, pessoal. Criar uma nova pasta, ela vai ter esse nome por padrão. Agora uma coisa, eu posso ter pastas com o mesmo nome? Posso, se elas estiverem em diretórios diferentes, beleza? Só que eu não posso ter duas pastas com o mesmo nome dentro do mesmo diretório, beleza? Por exemplo, aqui eu criei uma nova pasta, criei aqui a nova pasta. Se eu for clicar, por exemplo, aqui em novo e criar uma pasta nova, ele automaticamente vai colocar um número na frente, pessoal. Isso é regra. Só que, por exemplo, aqui eu tenho uma nova pasta, eu posso entrar dentro desse diretório e criar uma nova pasta de novo. Beleza, isso aqui já é outro diretório. Então, somente dentro de um mesmo diretório, eu não posso ter um nome se repetindo. Mas se forem pastas diferentes, em diretórios diferentes, eu posso sim repetir o nome à vontade, beleza? Ah, professor, se eu colocar um ponto, colocar um número, colocar uma letra, qualquer coisa diferente, pessoal, é diferente. É aquele negócio, é aquela brincadeira. Luiz com S, Luiz com Z, é igual? Óbvio que não. Óbvio que não, tem uma diferença. Então, se você tiver uma letra diferente de um número, pronto, basta isso para nos entender que são arquivos diferentes, beleza? Não misturem uma coisa com a outra. Show de bola, pessoal? De forma de serve, pessoal, para organizar melhor. O explorador é tal qual aqueles arquivos que nós temos de forma presencial, que nós temos em escritórios, empresas. Eles são feitos para quê? Você categorizar e separar conforme o seu critério. O Windows sugere algumas pastas padrões? Sugere. Ele sugere uma pasta para downloads, que são arquivos que você baixa da internet ou de qualquer outro meio que você quiser. Ele tem a pasta de documentos, para você remover documentos importantes. Ele tem a pasta de imagens, pasta de vídeos. Só que isso é como se fosse uma sugestão apenas. Se eu quiser, professor, então quer dizer que se eu quiser salvar um documento PDF na minha pasta de imagens, eu posso? Pode. Nenhum problema, beleza? Então, você pode salvar o arquivo que você quiser na pasta que você quiser. Lembrando que não estamos falando de pasta de sistema, ok? Aquelas pastas que são as famosas pastas ocultas. Elas são BO+, lembra? Elas são ocultas, elas requerem permissão de administrador. Show de bola, pessoal? Outro detalhe, isso que eu falei para vocês de nomes, que tem que ser diferentes, pessoal, eles têm a ver com pastas e arquivos com a mesma extensão. Cuidado com isso. Já expliquei essa diálogo que é a extensão, mas eu trouxe aqui para vocês um pouco mais detalhado, pessoal. O que é a extensão, pessoal? Extensão é a profissão de um arquivo, beleza? É a profissão dele. Por exemplo, aqui o professor de vocês, aqui eu estou como professor, correto? Daqui para fora eu sou programador. Show de bola? São trabalhos diferentes. Só que eu sou a mesma pessoa. Ou seja, se vocês chegarem aqui no saber e falarem: ah, eu quero falar com o professor André. Pode ser eu, tem outro professor André também, tem o professor André de filosofia. Nesse caso, eu tenho que ter alguma especificação, beleza? Se eu tenho mais de um nome para a mesma profissão, vai gerar uma confusão. Agora eu posso comentar com vocês. Eu sou programador e o outro professor André, ele é psicólogo, beleza? Então se alguém chegar aqui no saber e fala: eu quero falar com o André psicólogo, ninguém vai vir atrás de mim. Isso com toda certeza. Assim como se alguém falar: quero falar com o professor André, programador, ninguém vai atrás do outro André. Então, quando nós temos extensões diferentes, pessoal,
vai sim, o Windows vai entender que eu posso ter vários arquivos com o mesmo nome, show de bola. Exemplo, .png, que é um arquivo de imagem, e o .doc, pessoal, que é um arquivo de texto, um arquivo de documentos, doc ou docs, no caso, trazer um pouco mais atual. Beleza, pessoal? Daqui a pouco a gente volta em extensão, vamos um pouquinho mais pra frente. Pessoal, pastas vazias podem existir? Com certeza podem. Está aqui a informação, elas não só podem como existem. Diversas vezes, diversos programas criam pastas vazias para que sejam utilizadas posteriormente, tá, pessoal? Então, se eu criar uma pasta vazia, ela é volátil, ela vai sumir se eu reiniciar o computador? Ela só some se você apagar ela. Senão ela vai ficar lá ad eterno, beleza? Outra função muito importante, pessoal, copiar. O que é o copiar? Cuidado com qualquer outra coisa. O copiar diz, pessoal, vocês criam uma cópia, entendam o que a função faz. Todo mundo aqui acredito que saiba o que é o Ctrl+C, Ctrl+V. Mas entendam o que essa função faz, pessoal. Você está criando uma cópia daquele arquivo, beleza? E você tem duas... Como você cria uma cópia? Ou usando Ctrl+C, ou clicando com o botão direito e clicando em copiar. Isso na pasta de origem, onde você pegou o seu arquivo. Indo para a nova pasta, pessoal, você tem duas formas de deixar uma cópia daquele arquivo lá. Quais são as duas formas? Ou o famoso Ctrl+V, ou então utilizando o botão direito e clicando em colar no local onde vocês querem deixar o arquivo. Exemplo básico aqui, pessoal. Já falei para vocês que a área de trabalho também é um diretório, também é uma pasta. Eu posso ir aqui na aula de hoje, no caso, a aula de informática, clicar em copiar, vir aqui na outra pasta que eu quero estar. Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Área de trabalho, venho aqui, clico em colar. E aqui, ó, está aqui o arquivo. E como eu contei para vocês, também aparece automaticamente aqui nossa área de trabalho, pessoal. Temos aqui o copiar. Qual que é a função do copiar, pessoal? O copiar, ele mantém uma cópia ainda, ou ele cria uma cópia. Ou seja, ele não exclui o original. Que é diferente, pessoal, de eu mover um arquivo. Se eu quiser mover um arquivo, pessoal, ele vai sair da pasta original e ele vai para a nova pasta. Se vocês verem, pessoal, por eu tentar mover um arquivo que tem o mesmo nome, ele não quer saber o conteúdo do arquivo, ele está falando que tem o mesmo nome. Ele sugere o quê? Ou eu ignorar, quando eu ignoro, eu cancelo a minha ação, beleza? Não é que eu estou excluindo o que eu estou tentando mover. Eu cancelo a ação. Ou eu posso substituir. Quando eu substituo, eu excluo o arquivo que estava lá e agora eu coloquei o novo arquivo que eu tenho. E agora sim, quando eu movo o arquivo, pessoal, eu agora sim, na pasta onde ele estava originalmente, ele some daqui e agora ele está na nova pasta de origem, beleza? Aqui, ó, na área de trabalho, o queridinho aqui, ó, aula de informática 2, beleza? Seguindo, pessoal, seguindo. Estamos já quase estourando tempo. O pessoal está me olhando aqui, o cara fez, já estão me ameaçando, estão apontando armas para mim. Pessoal, o excluir. Temos duas formas, pessoal. Podemos clicar no arquivo e apertar o botão de delete ou backspace. Cada teclado tem de um jeito. É a famosa setinha para a esquerda, que você usa para deletar arquivos, beleza? Normalmente está em cima do Enter, ok? Não, acho que não preciso explicar mais que isso, né, pessoal? Acho que a gente já passou desse nível há algum tempo, beleza? Isso é basicamente, pessoal, mover ou para a lixeira ou deletar de forma permanente, pessoal. Lembrando, o deletar, pessoal, ele é sim a função para você excluir do seu computador. O que a lixeira é, pessoal? A lixeira é uma contenção, é o quê? Cara, excluiu alguma coisa errada? Você ainda tem uma chance de salvar esse arquivo, beleza? Mas é uma medida de contenção. Por exemplo, se você usar qualquer sistema operacional que não seja o Windows... muitos sistemas operacionais, não vou falar todos, né, mas a maioria, ele não tem a história de lixeira. Você excluiu, perdeu. Não tem o que fazer, excluiu, irmão, senta e chora, não tem o que fazer. Beleza? Organização, pessoal, nós temos algumas formas de organização dentro das pastas do Explorer. Alguns critérios nós podemos utilizar para organização, pessoal. Eu posso, por exemplo, classificar os meus arquivos por nome. Se vocês verem aqui, a atual classificação é por data de modificação. Eu posso classificar por nome, ou seja, ficará em ordem alfabética, beleza? E caso vocês não saibam, se eu clicar novamente em classificar por nome, ele vai inverter, pessoal. Ele vai começar pelo final do alfabeto, tá? Posso classificar por tamanho de arquivo, por tipo de arquivo, por data de modificação. Aqui, ó, novamente, data de modificação está aqui por ordem de recente. Já que o arquivo mais recente nesse computador é o arquivo da aula, ele está aqui em cima
bem pleno, bem tranquilo. Show de bola? Nenhum mistério, tudo tranquilo. Se ninguém te perguntou nada, eu vou seguir na aula. Se ninguém parou pra me perguntar, eu vou seguindo. Show de bola? Então, pessoal, uma das principais funções que o titulador tem é justamente essa organização. Fica lindo se organizar. E quem organiza é raro, mas se organizar fica lindo. Agora o movimentar, pessoal, já mostrei para vocês. Mas, professor, eu tenho alguma forma de fazer isso via atalho? Tenho sim. Aquela forma de arrastar e mover é um jeito, com certeza. É o que mais utilizam. É raro alguém usar outra forma. Mas eu tenho outra forma de fazer, pessoal. Lembrando, o que é o mover? O mover não é nada mais, nada menos do que eu pegar um arquivo lá na pasta de origem, excluir ele da pasta de origem e colar ele em outra pasta nova. Eu tenho algum atalho que faz isso? Tenho. Como que é esse atalho, pessoal? Primeiro, o Ctrl X. Qual que é o nome dessa função Ctrl X, pessoal? É o recortar. Ctrl X é o famoso recortar. O que é o recortar, pessoal? Ele, assim como o Ctrl C, ele vai copiar o arquivo, só que ao contrário do Ctrl C, que mantém uma cópia daquele arquivo lá, mantém o arquivo original, o Ctrl X ele vai excluir o arquivo original e vai manter uma cópia dele. E dessa forma eu posso ir em outra pasta e clicar com o botão direito em colar ou apenas clicar com o Ctrl V. Rapidinho mostrando para vocês, mostrando que eu não minto. O anterior eu movi, esse aqui sim, pessoal, posso clicar aqui com o Ctrl X no informática, vocês vão ver aqui que ele está branquinho, significa que ele está em contenção. Eu posso ir aqui agora em documentos, Ctrl V, colá-lo, e se nós voltarmos aqui para o arquivo de origem, pessoal, ele sumiu. Por quê? Eu optei. Vou fazer isso agora com a aula de ditadura, aqui do nosso querido Johan. Ctrl X, ele vai ficar branquinho apenas como ilustração. Vim aqui em documentos, colei. Eu vou voltar aqui para o downloads. Cadê a aula de ditadura? Não tá mais, sumiu. Então, pessoal, são duas formas de fazer a mesma coisa. Então, como que isso pode cair para mim, professor? É comum bancas pedirem. Quais ferramentas vão ter o mesmo efeito? Se o usuário quer mover um arquivo, porém o mouse dele ele não está conseguindo mover um arquivo de uma pasta para outra. Qual outra forma ele pode ter o mesmo resultado? Então ele conseguiu, mas ele soube que através de atalhos ele pode fazer a mesma atividade. Qual que seria? Pronto. Sem mistério, sem BO. Segue. Beleza, pessoal? Os arquivos ocultos, já falei para vocês que os arquivos ficam invisíveis. Eu não posso mostrar para vocês que eles são invisíveis. Beleza? Então, pessoal, eles são arquivos o quê? Como eu falei para vocês, se eles forem excluídos, eles não só podem trazer um prejuízo, eles podem danificar o sistema operacional de vocês, ou seja, ele pode danificar o Windows, senhores. Por esse motivo, a Microsoft, ela trata você que nem um bebezinho e ela não vai deixar você modificá-lo, beleza? E aquele negócio também, uma coisa que eu preciso deixar claro pra vocês, tá? Isso aqui é uma informação que eu trouxe de slide, mas é importante mesmo, pareça óbvia. Não é porque um arquivo está oculto que ele não ocupa espaço em disco, tá, pessoal? É como qualquer coisa no mundo, pessoal, eu falei pra vocês. Qualquer arquivo que não esteja na nuvem, ele ocupa espaço físico no seu computador, sim, tá, pessoal? Não existe você baixar um arquivo e ele tá sem ocupar espaço, isso não existe. Já expliquei, já aprendemos sobre espaço, bytes, kbytes, megabytes, gigabytes, terabytes, etc. Mas todo arquivo ocupa um espaço e não se prenda à velha ideia de professor, então se ele está oculto, não está ocupando espaço. Pelo contrário, consome bastante, tá, pessoal? Boa parte do arquivo do sistema operacional consome espaço e não é disponível para vocês, beleza? Esse professor dá essa segurada, porque, né, tá um frio, o nariz pega um pouco, aí pro professor não ficar na transmissão, a gente segue, beleza? Ok, pessoal, ok. Já falei pra vocês que isso aqui eu vou pular essa parte pra gente ir rápido, mas basicamente temos vários tipos de arquivo de imagem, arquivo de texto, arquivo de vídeo, já falamos isso em sala de aula. O que especifica se um arquivo é um ou outro? Como eu falei pra vocês, eu posso ter dois arquivos com o mesmo nome. O que define se o meu arquivo é de texto, se ele é uma imagem, se ele é um jogo, ou seja, se ele é um arquivo executável, se ele é um arquivo de música, é a extensão, pessoal. Eu trouxe para vocês as mais comuns, ok? Vamos rapidinho. Pessoal, as mais comuns.
Aqui eu trouxe uma listinha, vou falar de forma resumida por cima. A TXT, pessoal, é um arquivo sem formatação, ou seja, um arquivo de texto. Sem formatação, ele não é que nem um Docs, que é o arquivo do Word, que aí sim terá formatação. O HTML, pessoal, é a linguagem da internet, ou seja, a linguagem de sites, por exemplo. O RTF é o WordPad. Pessoal, Doc, XLS, já falamos sobre. O MP3, pessoal, arquivo de música, MP4, arquivo de vídeo. O X, pessoal, importantíssimo, importantíssimo, importantíssimo. A gente já falou em sala de aula. O X, pessoal, é de executável. É qualquer arquivo que ele por si só é executável, beleza? Qualquer arquivo... Professor, o que é executável? Me define aqui na aula. Eu quero uma coisa rápida, me define. Você apertou 2 vezes. Você executou um programa? Executável. Show de bola. Pessoal, JPEG é o arquivo de imagem comprimida, ou seja, eu perco qualidade, mas eu economizo espaço. É um dos métodos mais utilizados, que é o contrário da, por exemplo, PNG, que não se preocupa em economizar espaço. Show de bola. Pessoal, o que costuma cair em concurso? Trouxe aqui informação relevante, informação legal para vocês. Um arquivo que está armazenado, ele pode ser sua extensão modificada? Pode. Sim, ele pode. Porém, cuidado. Você pode modificar, mas você não deve. Porque existem formatos que são suportados, outros que não. Exemplo, eu posso transformar um arquivo de texto em um PDF? Posso, até o próprio Windows faz isso diretamente. Lembra que eu falei para vocês que boa parte das atividades que vocês fazem é apenas um atalho porque você pode fazer sem tanto trabalho? Por exemplo, eu posso modificar dentro do arquivo se ele é um arquivo Word ou se ele é um PDF. Porém, não é toda modificação que eu posso fazer. Se eu transformar uma imagem em um arquivo MP3, por exemplo, vai dar erro, ele não vai ser lido. Então, cuidado, pessoal. O arquivo, quando isso acontece, se chama de arquivo inutilizável, beleza? Então existem trocas que eu posso fazer sem nenhum problema, sem nenhum prejuízo. Agora tem trocas que eu não posso fazer, beleza, pessoal? Se nós vemos aqui em propriedades, por exemplo, vocês podem vir aqui, ó, em detalhes, e vocês poderão aqui ver qual que é o tipo de arquivo dele. No caso aqui é um PowerPoint, pessoal, ou seja, é um .pptx, beleza, pessoal? E eu posso alterar a qualquer momento o tipo de arquivo que ele será lido. Show de bola, show de bola? Então, professor, quando que eu modifico a extensão de um arquivo? Quando você tiver certeza do que você está fazendo, beleza? Senão, não só pode, como possivelmente dará problema sim, beleza, pessoal? No Windows 7 para frente, como se fala, existe a criptografia de dados, isso aí não é nenhum mistério, porém, dentro do Windows 10 nós já temos o famoso BitLocker, que é uma criptografia a mais, nós conseguimos colocar uma segurança a mais dentro do arquivo, beleza, pessoal? Não vou aprofundar muito, já falei disso anteriormente, quem tiver dúvida, pergunta pra mim, beleza? Mas eu tenho novos ferramentas de segurança. Agora, outro detalhezinho B, só para encerrar a aula de hoje, pessoal. Primeiro, quais são as bibliotecas padrões? Já falei, mas só frisando, deixando claro. Documentos, imagens, músicas e vídeos. São as 4 bibliotecas padrões do Windows, beleza? E as importantes para vocês. E mais uma vez são recomendações. Não significa que toda imagem sua vai para imagens, todo vídeo vai para vídeos. Normalmente, se você baixar via programas do Windows, ele vai. Mas, se você baixar da internet direto, vai para a sua página de downloads e você pode sim remanejá-los, mas não é obrigação sua, beleza? Agora, só para finalizar, pessoal, um leve conselho. Já vi caindo questão sobre isso, eu gosto de estar desse detalhe. Vamos lembrar o que eu falei na última aula? Isso é um detalhe que eu treino em sala de aula, só que eu vou trazer aqui para vocês. Tivemos uma diferença do Windows 8 para o Windows 10, que é o quê? Até o Windows 8 nós tínhamos a sensação de um PC vendido para você. O André tem o computador dele, o Luiz tem o computador dele, a Sara tem o computador dela, a Mayara tem o computador dela, beleza? Agora, o que a Microsoft entende? Famílias compartilham o computador. O pai usa o computador para trabalhar, a mãe usa o computador para outra coisa, o filho usa para jogar, cada um usa para uma finalidade, beleza? Então, anteriormente, nós pegamos as imagens antigas do Windows, no explorador de arquivos ele era chamado de meu computador, show de bola, era meu computador. Luiz, joga pra mim aqui na pasta, por favor, pra gente dar uma olhadinha aqui na pasta. Se vocês verem, anteriormente aqui veio escrito meu computador. Nós não temos mais essa ideia. Como é escrito atualmente, pessoal? Este computador.
Parece besta, mas não é, pessoal. Abrimos aqui, tivemos a leitura labial no jogo do Palmeiras. Leiam depois a notícia. Pessoal, o eixo computador tem a ideia do quê? Um mesmo computador... Pode jogar de novo pra mim, Luiz. O mesmo computador pode ter diversos usuários. Lembre aquela ideia, pessoal. É o que eu falei pra vocês, nada é à toa. O eixo computador, o controle de paz, múltiplos usuários, não é à toa. O que essa ideia traz? Traz que a Microsoft ela quer cada vez mais que os usuários dividam o computador. Lembra, nos últimos anos, eu falei pra vocês, comentei com alguns alunos, o mercado que as empresas têm agora não é mais que antigamente. Eles queriam vender chaves de Windows, o lucro deles era vender cópias do Windows, era vender chaves de autenticação. Qual que é o grande negócio? São vendas digitais. Ou seja, se eu tenho mais usuários utilizando o mesmo computador, mesmo que eu só tenha vendido uma licença, cada usuário vai ter os seus programas, vai ter suas compras, vai ter suas assinaturas. E dessa forma, a Microsoft lucra bastante. Não é à toa que veio o Office 365, ele tem a opção de plano família. A maioria dos programas veio com a opção de plano família. Então é isso, pessoal do Explorador de Arquivos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela ficou até um pouquinho maior do que era pra ser, mas ficou muito menor do que nas ativas anteriores, eu garanto pra vocês. Então é isso, pessoal. Obrigado pela paciência, pelo carinho. Valeu por tudo, pessoal. Forte abraço e tchau, tchau. Valeu!